Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi, pessoal, eu sou Jamile Liniero e começa agora mais uma edição do Tá Seguro, o podcast do InfoMoney que te ajuda a entender o universo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos falar sobre seguro residencial. Menos de 20% dos lares brasileiros têm seguro residencial, uma proteção que pode ser muito útil em tempos de eventos climáticos extremos, com ondas de calor e temporais cada vez mais frequentes. Vamos conversar com um empresário que conta do problema que teve com o seu telhado no ciclone que atingiu Santa Catarina em setembro deste ano, além de especialistas que vão explicar como funcionam as coberturas para casos como esse e vários outros. Eles também esclarecem o que não tem cobertura, qual a diferença do seguro residencial para outros seguros, como o condomínio, e como o mercado segurador vem mudando para acompanhar as necessidades dos clientes. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, pessoal, para conversar comigo sobre esse assunto, eu tenho aqui 3 convidados hoje. Aqui na tela, diretamente de Santa Catarina, temos o Bruno Gonçalves, que é empresário. Oi, Bruno, bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bem? Como é que estão? Maravilha. Aqui na minha frente tem o Mauro Levi d'Ancona, que é CEO e fundador da 180 Seguros. Oi, Mauro, seja bem-vindo também. Obrigado, é um prazer estar aqui. E aqui na outra ponta temos a Sofia Scatena, que é corretora de seguros. Oi, Sofia, muito bom ter você aqui também. Prazer. Muito bom estar aqui. Maravilha. Então, para a gente começar aqui esse nosso papo, a gente sempre começa de alguma história, né? De alguma pessoa que passou por alguma situação com seguro. Então, eu vou pedir para o Bruno contar um pouco como é que foi a situação dele, que foi uma situação que aconteceu agora em setembro, né, Bruno? Conta pra gente, assim, como é que foi. O que aconteceu com você, com a sua casa? Bom, eu devido a estar numa região que tem muita chuva, muito vendaval, a gente viu que há uma necessidade de uma contratação do seguro, né? Então, isso veio e no momento que a gente fez a contratação, deu 6 dias depois, aconteceu um vendaval, um furacão aqui e acabou destelhando a casa, né? E diríamos que foi um pouco de sorte também, né? Junto com a prevenção que a gente teve, principalmente com a prevenção. Legal, eu vou pedir para o Tanaka colocar aqui para a gente na tela as imagens do telhado, porque eu queria falar um pouquinho mais, entender um pouco melhor como é que foi. Vocês estavam na casa, vocês tinham saído, como é que foi? Você estava contando um pouco do bastidor aqui também, que acabou afetando até o banheiro, né? O que aconteceu? Aí dá para ver que saiu uma boa parte do telhado, né? Sim, saiu a parte lateral do telhado da casa, né? E ela está mais exposta. E nesse dia, nós estávamos viajando em Florianópolis. Estávamos em Florianópolis. E na noite que aconteceu isso, nosso vizinho ligou pra gente, falou, Bruno, destelhou aqui, inclusive o portão da frente caiu, enfim, ele contou todo o cenário, né? Mas o que foi mais prejudicado mesmo foram as telhas, né? Que voaram, caíram, enfim. E, consequentemente, outros dias tiveram mais chuvas e acabou infiltrando no banheiro que fica logo abaixo do local onde foi mais afetado. E infiltrou no gesso do nosso banheiro, né? E aí foi uma surpresa, eu não sabia que nós tínhamos também cobertura sobre essa infiltração dentro da casa. Então, o pessoal cobriu os telhados, deu tudo certo. Só que nós notamos que o gesso também estava com problema. Ele estava caindo, estava com filtração em decorrência do destelhamento. E aí eles prontamente falaram, não, isso aí que o seguro cobre, o Bruno não tá, a gente vai providenciar. E aí, novamente, primeiramente, a gente fez uma cotação com os telhados, né? Tudo certo, ok, foram rápidos. E depois a gente fez uma outra cotação para arrumar o gesso do banheiro. O mesmo atendimento, padrão ok, tudo certo. E graças a Deus a gente está com tudo normalizado aqui. E uma pergunta, vocês acionaram o seguro quando vocês voltaram para casa ou de onde vocês estavam ainda? Quanto tempo levou isso? Nós já acionamos lá de Florianópolis mesmo, né?
Então, a gente mora em São Francisco do Sul, acionamos pelo telefone, pelo WhatsApp, só que no outro dia a gente retornou porque deveríamos ter encaminhado as fotos, vídeos, né? Tudo que é exigido para que a gente pudesse comprovar o que aconteceu. Entendi. Então, Mauro, o que rola aí nessa cobertura, né? Que ele falou do telhado, do banheiro. Quais são as coberturas hoje que o seguro residencial ele oferece, né, pro consumidor, assim, pro cliente? Bom, acho que só um parênteses aqui. O Bruno foi nosso primeiro sinistro na seguradora, né? Então, a gente ficou, assim, de primeiro, assim, contente que pelo menos não tinha ninguém na casa, que não aconteceu nada maior. Acho que todo mundo viu as imagens no sul do Brasil esse ano. Então a gente ficou mais tranquilo ali que não tinha um dano maior. E depois ficamos felizes ali em atender o Bruno. E ainda mais feliz ouvir esse feedback aqui. Vou passar para o time nosso de NPX, que faz parte aqui da nossa proposta de valor, realmente ter esse atendimento diferenciado. O modelo de negócio da 180 Seguradora é sempre vender seguros através de um intermediário, né? Então, pode ser um corretor, ou pode ser, nesse caso aqui, foi uma empresa que faz fiança locatícia, crédito pago. E o legal é que o Bruno falou no começo aqui que, né, uma das preocupações dele era o vendaval. E essa foi uma das razões pela qual a Crédito Pago colocou a 180 e tirou a seguradora anterior, justamente a maior demanda dos clientes é que queriam a cobertura de vendaval e a que tinha antes não atendia. Então, é legal, assim, e Bruno, acho que você, assim, muitas vezes é a exceção, que acho que sabe o que quer do seguro, e acho até o que a gente estava conversando mais cedo aqui, a importância de ter um intermediário, seja um corretor ou aqui uma empresa como a Crédito Pago, que consiga te explicar o seguro e para você ter a certeza que você está contratando aquilo que você quer, né? E que precisa também, que realmente precisa, né? Então, assim, como funciona rapidamente o seguro residencial? Tem 3 coberturas básicas, né? Incêndio, raio, explosão. Então, se você vai contratar um seguro residencial, você tem que ter essa cobertura básica. E, em cima disso, você vai adicionando as outras coberturas, que varia de seguradora a seguradora, e cada um tem ali a sua política. No caso da 180, a gente tem 21 coberturas, depois a gente pode falar um pouco mais, mas é muita coisa para escolher, sabe? E então, você tem que saber o que escolher. No caso do Bruno também, e como a gente tem esse intermediário, tem algumas dessas 21 coberturas ali pré-selecionadas que a pessoa pode escolher e o valor também. Então, acho que, feliz, Bruno, que você teve uma experiência boa e feliz também que a gente tem um produto ali que foi desenhado justamente para esse tipo de situação. Sofia, o Mauro falou da questão de vendaval, né? Que as pessoas estavam procurando mais por essa cobertura na empresa com a qual eles fizeram parceria, né? Você sente isso na corretora também? Que as pessoas estão mais preocupadas com vendaval ou com outras situações geradas, né, por essas mudanças climáticas que não tem como negar que estão acontecendo, né? Aqui São Paulo mesmo foi vítima recentemente, né, de um vendaval também, ficou sem luz, enfim. Você percebe isso na corretora? O que vocês estão vendo? Sim, a gente tem sentido uma procura muito grande de seguros residenciais por parte do consumidor final, exatamente por esses motivos que vocês falaram. As mudanças climáticas fazem com que as pessoas tenham mais gastos com a reparação dos seus imóveis e tragam isso para o seguro. E a gente acha isso muito importante. Eu acho que o papel do corretor aqui para o consumidor final é exatamente esse. O Bruno não sabia na hora do sinistro dele que a infiltração ocasionada por causa do vendaval tinha cobertura pelo seguro. O papel do corretor está aí muito para isso, para mostrar para o cliente, para explicar para o cliente o detalhe de cada cobertura, para quando acontecer o problema na casa dele, ele saber que ele já pode nos ligar e a gente vai comunicar isso para a seguradora e a seguradora com certeza vai dar cobertura. Então, essas mudanças climáticas estão fazendo com que o seguro residencial seja muito mais percebido pelos clientes finais, coisa que há alguns anos atrás era uma pequena camada dos clientes que procuravam o residencial. E muito pelas propagandas das seguradoras e também pelas assistências 24 horas, que eu acho que o pacote de assistência das seguradoras é um outro ponto muito importante no seguro residencial, que vale a pena a gente comentar.
Ótimo ponto, Sofia. O seguro residencial é um seguro de frequência baixa, né? Então, diferente talvez de um automóvel que está na rua, você pode ralar ali, bater alguma coisa, a chance de acontecer algo na tua casa é menor. Então, a gente fala que a frequência é menor. Então, do ponto de vista da seguradora, como é que eu faço o meu cliente ter um valor percebido naquilo que ele está contratando? E um jeito que as seguradoras têm de fazer isso, é uma coisa que está sempre evoluindo, são as assistências, né? Então, você não precisa ter um sinistro, que é quando quebrou, tem uma ocorrência. Igual o telhado dele, igual o telhado dele. Mas você pode contratar ali um pacote de serviços que você pode usar ao longo do ano. E a nossa ideia é que as pessoas usem esses serviços para quando chegar lá no final do ano, né, tem aquela coisa, putz, eu não usei meu seguro residencial, preciso renovar? Assim, a gente pensa assim, que bom que você não teve que usar, né, que é um transtorno. Mas tem aqui um leque de assistências que você pode usar assim e extrair valor do seu seguro. Então, e acho que isso também é legal a gente falar como assim, evolui, né? E as seguradoras, tanto na parte da cobertura como em assistências, elas vão, de certa forma, reagindo ao que acontece no mercado. Então, aqui teve pandemia, que parece que foi um século atrás. A gente até comentou aqui antes, mas tinha uma demanda grande para cobrir equipamentos da empresa que você estava usando no home office. Por exemplo, o notebook. Seu notebook. Então, esse, em teoria, não é um bem seu, né? É um da empresa. Então, por exemplo, a gente tem essa cobertura, mas isso há 10 anos atrás, ou 5, não seria uma cobertura relevante, né? E hoje é uma coisa que as pessoas se atentam. Então, acho que legal, assim, que é um mercado que está em constante evolução, reagindo um pouco às demandas das pessoas e também do ponto de vista da seguradora tem sempre um trabalho de pesquisa e ir atrás, o que eu posso oferecer para me diferenciar, né? E é importante que os clientes utilizem. Não foi o caso do Bruno, né? Que foi um caso mais severo, de um vendaval. Foi um sinistro mesmo. O risco previsto acontece, exatamente, né? Isso. Mas em uma das coberturas da assistência, a gente ainda nesse gancho do vendaval, reparação de telhas. Então, eles mandam uma pessoa especializada para verificar se todas as telhas do cliente estão colocadas de forma correta para que não aconteça esse tipo de infiltração e tipo de problema. Então, muitas vezes, os clientes, eles contratam o seguro e vão se preocupar quando acontece o sinistro, e aí não acontece o sinistro, acham que não é um seguro importante. Mas as seguradoras, elas trabalham fortemente, e a gente passa muito isso para os nossos clientes, de verifiquem quais são as assistências que estão disponíveis no seu seguro e utilizem. Faça bom uso daquilo que a seguradora já está oferecendo para você no pacote do seguro residencial. Eu vou até aproveitar esse gancho para falar de um caso pessoal meu, da chuva aqui em São Paulo. Eu também tive um problema mais ou menos parecido com o seu, viu, Bruno? Só que eu não tenho seguro ainda, inclusive já depois a gente conversa. Mas eu vou pedir para colocarem aqui na tela pra gente que foi uma situação que eu fiquei assim um pouco preocupada. Eu queria entender como que o seguro poderia me ajudar. Aqui, no vendaval, a porta da sacada, simplesmente o vento deslocou ela, aí ela caiu e entrou água ali, como vocês podem ver, a minha cachorrinha entrou água. Sua cachorrinha tá bem? Tá bem, ela ficou assustada, tadinha, mas deu tudo certo. Mas aí, deixa eu até pedir pra você colocar aquela outra, tá? A porta caiu, entrou água. Tem uma outra foto também que dá pra ver melhor, a porta assim, totalmente deslocada. E aí, aqui, assim ficou. Eu falei, meu Deus, como que eu vou dormir hoje sem porta? E aí eu fico me perguntando, né? Eu consegui arrumar um serralheiro pra ir lá instalar, né? Pra mim colocar a porta no lugar. Mas é uma situação que uma assistência, por exemplo, poderia me ajudar? Sim, ela poderia te ajudar tanto nessa emergencial, né? Pra você não ficar sem a porta durante o período. E se você tivesse o seguro, a cobertura de vendaval te daria essa reparação da porta. Então, provavelmente, você teve que contratar uma empresa para ir lá e colocar a porta. Eu vi que seu piso é um piso laminado. Se o seu piso estufou, se você tivesse o seguro residencial, a cobertura de vendaval daria essa cobertura para você. O piso. Sim, porque o que a gente entende é qual foi o fato gerador. O fato gerador do seu piso estufado, da sua porta quebrada, ou, sei lá, se tivesse
machucado também a sua poltrona, qual foi o fato gerador? Foi a chuva, o vendaval que quebrou a minha porta e com isso teve molhadura dentro de casa. Então, todos os danos que você teve por conta desse fato gerador estariam cobertos no seu seguro residencial. Entendi. Pela cobertura de vendaval. Então, a gente vai conversar logo que acabar para a gente contratar e resolver o seu problema. Mas é exatamente para isso que o seguro funciona. E um outro ponto muito importante que nós tivemos casos de clientes a semana passada com um problema que teve aqui em São Paulo, é com cobertura de vidros. Porque muitas casas aqui em São Paulo têm aquelas varandas gourmets eu conheço gente que teve o vidro estilhaçado. Área de churrasqueira, onde, por causa do forte vento, tiveram os vidros estilhaçados. Nós temos na cobertura residencial uma cobertura de vidros, espelhos e mármores, que cobre exatamente isso. Então, o papel do corretor é muito importante no auxílio do cliente, exatamente isso, para entender como é a residência dele e poder direcionar e explicar para o cliente o que cobre cada cobertura. Porque às vezes você tem a cobertura de vendaval, que os vidros são excluídos em algumas seguradoras, e aí você tem que ter… Vocês têm que ter a cobertura específica de vidros para poder amparar aquilo. Então, nós lá na CNU fazemos muito isso. A gente explica para o cliente os detalhes de cada cobertura para verificar se aqueles pontos que estão sendo oferecidos realmente fazem sentido para ele ou não. E uma coisa que vocês estavam falando também é a questão do valor que você contrata, né? Sim. Como que a gente, como consumidor… faz para saber se o valor está contratado, né? Porque imagino, por exemplo, que o telhado do Bruno seja muito maior do que a minha porta ali do apartamento, né? Tem uma diferença nesses valores. Né? Eu acho que assim, e daí também pode dar estratégia de cada cliente, mas de novo, é saber o que você está contratando, né? Então você pode falar, tem um telhado que ele novo vai custar 100 mil reais, mas não quero me proteger para 100 mil reais, porque também vai custar mais. Então, se você se protege para 20 mil reais, você tem que estar sabendo que você não cobre o seu telhado inteiro. E acho que é aí que está o ponto importante, né? Então, saber que para cada cobertura que você contrata, tem um limite máximo de indenização, é o LMI. Então, como é que funciona? Aquelas 3 básicas que eu te falei, incêndio, raio e explosão, ela é cobertura básica. E, de novo, aqui já vem um primeiro erro, não sei o quão frequente você vê, que geralmente as pessoas contratam essa cobertura para o valor total do imóvel. Mas você tem que pensar qual que é o custo de reposição se acontecer um incêndio na minha casa. Então, no seu apartamento… Por exemplo, queimar todos os eletrodomésticos, vamos falar, no seu apartamento, vamos falar que o valor é 500 mil reais. Você não precisa contratar uma cobertura de incêndio de 500 mil reais. Porque mesmo se acontecer um incêndio, o apartamento vai continuar a existir. São o conteúdo, os pertences que vão ter sofrido dano. Então, assim, a conta de padeiro, mas varia de casa a casa, que 40% do valor do imóvel é o que você deveria contratar, mais ou menos, de raio, incêndio e explosão. E daí, do ponto de vista da seguradora, a partir dessa cobertura básica que você contratou, cada seguradora vai ter sua política de subscrição para cada cobertura, quanto desse… para cada cobertura, quanto desse valor que eu quero ter para cada uma menor, sabe? Então, vamos falar que 500 mil reais, eu posso falar assim, seu telhado, na minha política, como 180, é até 100 mil reais para cobrir seu telhado. Danos elétricos, até 50 mil reais. E daí cabe, muitas vezes, a um corretor explicar ali o que deveria, mas também tem alguns casos onde menos é mais, né? Então, muitos clientes, na nossa visão, estão sendo ofertado um produto residencial pela primeira vez. Então, às vezes, se você tem muita opção também, pode atrapalhar o cliente. Então, muitas vezes, a gente trabalha com o nosso parceiro em tem sim a flexibilidade de você personalizar, mas muitas vezes as pessoas optam por um pacote escolhido ali de cobertura, sabe? Então, acho que, de novo, depende do perfil da pessoa, se é um seguro pela primeira vez, de repente ela quer um pacote, se ela tem uma casa de mais alto valor, ela quer algo específico, se alguém como o Bruno está numa região de vendaval, vai querer ter aquela cobertura. Então, acho que assim, não dá para generalizar, mas tem casos e casos de contratação. Entendi. E tem como combinar o seguro residencial com outros seguros? Por exemplo, né, no meu caso, que eu mostrei ali, a casa, o apartamento não é meu, ele é um apartamento alugado.
Como que funciona? Deveria ter seguro, então. Não, deveria, gente. Eu tô, Não existe o combinar dos seguros. O que acontece é, geralmente, quando você aluga algum apartamento ou uma casa, o proprietário do imóvel já pede que você entregue o bem do modo que você recebeu. Então, teoricamente, se você tiver causado algum dano para esse imóvel, você vai ter que repor e ter esse gasto antes de devolver o imóvel. Mas a gente tem, dentro do seguro residencial, a gente tem 2 tipos de cobertura. Um onde eu cubro o prédio, que a gente entende pela alvenaria, pela construção, e um que eu cubro somente o conteúdo. Então, se você falar, poxa, o imóvel não é meu, o proprietário não me obriga a ter um seguro da parte do prédio, você pode mesmo assim contratar um seguro só para o conteúdo, que são para os seus bens que vão estar lá. Por exemplo, sofá, geladeira, TV. Sofá, geladeira, TV, as máquinas, né? Que daí vão te amparar em todas essas assistências de linha branca, dos eletrodomésticos. Ou você contrata um seguro cobrindo o prédio e o conteúdo. Então, qualquer dano. Imagina, a gente já teve vários casos de cliente que teve um pequeno incêndio na cozinha. Então, assim, a cozinha ficou toda preta, né? Cheia de aquela fuligem, né? Daquela fuligem preta. Teve que contratar empresas para poder reparar e pintar e arrumar e trocar, com certeza, os eletrodomésticos. E a gente conseguiu cobrir isso dentro do seguro e da cobertura básica do seguro residencial, né? Que é do incêndio. Então, tudo que tiver atrelado à perda que aconteceu por esse pequeno incêndio, o seguro indeniza, né? E a gente não está pensando só em grandes eventos, mas puxando o gancho aqui, nós tivemos no começo desse ano uma casa de veraneio de um cliente nosso em Campos do Jordão que pegou fogo e destruiu 100% da casa. Mas foi 100%, não ficou… ficaram 2 colunas em pés, uma perto da lareira, e a lareira ficou em pé. Todo o resto da estrutura da casa foi para o chão. Então, só complementando… Quando vocês perguntaram das importâncias seguradas e tudo mais, a gente sempre indica para os nossos clientes considerar 100% do valor de reconstrução do imóvel. Porque é difícil hoje em dia, como foi comentado, ter um incêndio que você tenha perda de 100% do imóvel é muito difícil, mas acontece. Nós tivemos com esse nosso cliente, onde a casa veio a chão e ele foi indenizado no valor total da cobertura dele. Eu acho que, se eu não me engano, ele tinha 800 ou 900 mil reais de seguro de importância segurada de incêndio. E a gente pagou exatamente esses valores. E um outro ponto que eu acho importante a gente mencionar é a importância dos clientes terem fotos, notas fiscais gravadas e salvas de todos os bens que eles têm dentro de casa. Porque na hora da gente fazer o seguro, a seguradora não te pede nenhuma comprovação do bem. Ela vai te pedir a comprovação dos bens quando você tem o sinistro. E na hora do sinistro, ela vai pedir uma relação de item por item do que estava na casa. E assim, os recém-casados é muito fácil, né? De saber exatamente o que tem em casa. Mas no meu caso, que eu já sou casada há mais de 17 anos, você vai comprando as coisas, você vai mudando as coisas dentro de casa e na hora do sinistro você não lembra do que você teve. Então é sempre legal você deixar uma relação meio salva no seu computador de todos os itens que você tem, o que você puder salvar de nota fiscal, ou serve também de comprovação para o seguro, um manual do bem que você tinha, ou um controle remoto da televisão, tudo para poder comprovar para a seguradora na hora do sinistro que você realmente tinha aquele bem e aquele bem fazia parte da sua casa. Eu ia voltar só na questão do aluguel, que eu adoro esses casos, né? Então, assim, no Brasil tem a lei do inquilinato, que dá prerrogativa para o dono do imóvel obrigar a contratação de um seguro. E daí acho que vê um pouco, né, que a gente fala que a brasileira não tem a cultura de seguros, né? Então, acho que é um pouco disso. Então, o que é uma das coisas que a 180 trabalha, a gente acredita muito no embedded insurance, né, o seguro embutido.
Então, esse é um bom exemplo, porque na jornada da imobiliária e do aluguel, é ali que essa oferta poderia ter sido feita para você, sabe? E o parceiro pelo qual o Bruno comprou o imóvel é um desses parceiros que atende uma imobiliária. Então, a gente acredita ali que tem um poder muito grande. Fala assim, putz, você está fechando o seu aluguel, né? Posso te falar que o seguro residencial que eu posso te ofertar é obrigatório, sabia? Putz, não sabia. Antigamente ia ter que, talvez, ir ali, pegar umas cotações, voltar. E agora tem essa possibilidade. Fala assim, tem aqui um seguro que é obrigatório, que cobre o imóvel, então, que você precisa fazer. Pô, e aqui tem outras coberturas que vão cobrir danos elétricos, talvez a pacote de assistências. Então, é uma das coisas que a 180 acredita também, é nesse embedded insurance. Agora que a gente, enfim, consegue comprar bem serviço através de vários meios, que muitas vezes o seguro ele pode ser vendido naquele momento que a pessoa tem a demanda, sabe? Pô, tô alugando imóvel, sabia que é obrigatório? Putz, não sabia. Deixa eu te explicar aqui e te falar. Pô, já incluo no seu boleto do aluguel, pode ser, olha aqui, tem um termo de adesão, tudo, e você contrata o seguro ali, sabe? Então, para mim, assim, para você, eu fico meio assim que eu falo, pô, se você contratou, não sei qual foi a imobiliária, mas deveria ter sido feita essa oferta, tanto olhando você ali como locatária, como também representando o dono do imóvel, que deveria falar, pô, você tem a prerrogativa de pedir ali um seguro obrigatório. Sim, e aí fica bem para todo mundo, né? Com certeza. Que se rolar algum prejuízo, não vai impactar tanto, né? Nem o dono, nem no inquilino. Exatamente. Eu queria aproveitar também para falar um pouco do que a gente estava conversando antes, né? Que é a questão do... Tem um pouco a ver com o que a Sofia trouxe, né? Que é isso de você comprovar para poder ser ressarcido, né? Como que funciona hoje o ressarcimento? Até o Bruno comentou que no caso dele foi super rápido, né? O atendimento. Mas ele estava falando também que tinha uma pergunta, né, Bruno? Que você ficou com dúvida nessa parte, né? Do ressarcimento. Fica à vontade para fazer aqui no ON agora. Certo. Bom, cada caso é um pouco particular. A região, ou situação, perfil do consumidor. Na hora que a gente estava fazendo a busca por fornecedores e cotações, que é um dos requisitos, existem fornecedores, a depender da região, não existem muitos fornecedores ou prestadores de serviços, né? Então, o que acontece? No meu caso, tinha apenas 2 prestadores de serviço. Um com valor X, tá? Ele veio, fez a cotação, né? O orçamento a gente caminhou. E o outro com valor menor, bem menor. Né? E a minha pergunta é, qual é a análise e por que é feita a escolha do valor menor? Sendo que, em alguns motivos, pode ser que esse serviço com valor menor, a qualidade não é tão boa. E como é que fica essa avaliação por parte de vocês, Mauro? Isso é para fazer o reparo do telhado, né? Depois que já estava... Isso. Assim, é uma ótima pergunta, Bruno. E acho que daí o seu caso, assim, tipo, de novo, feliz se você for satisfeito. Mas aí pra gente, que, enfim, estamos no início da nossa jornada como seguradora, acho que tem muita coisa que a gente gostaria de melhorar, né? Então, no seu caso, e é um ponto que a Sofia trouxe aqui na discussão que a gente teve antes, você tem que mostrar que você está reparando o seu bem que teve o sinistro na condição que ele estava antes, né? E muitas vezes você pode pegar o orçamento e detalhar e falar, esse aqui veio mais caro, mas, pô, veja bem, é por isso, isso e isso. E esse tipo de demanda vai cair invariavelmente numa pessoa do lado da 180, na pessoa que está regulando o sinistro, né, que está ali fazendo essas análises. E é o tipo de caso que pode ser aceito, deveria ser aceito pela seguradora, sabe? Então, do ponto de vista da seguradora, é importante saber o que de fato tinha lá, né? E acho que foi um ponto que a Sofia trouxe. E depois, quero te pagar também algo que realmente aconteceu. E não necessariamente tem que ser o orçamento mais barato. Mas assim, como seguradora que está começando e a gente tem um posicionamento diferente de querer dar esse tipo de atendimento para o cliente, a gente vê muita coisa que a gente gostaria de evoluir, né? Então, primeiro, assim, a gente ficou frustrado que a gente teve que pedir para o Bruno trazer 2 orçamentos. Então, o que já acontece fora do Brasil, e é uma coisa que a gente quer implantar, que ele ali, com as fotos que ele tira e o vídeo, a gente já vai ter uma base de dados, seja por IA, um analista, que vai falar assim, é um telhado com esse tipo de telha, tem mais ou menos esse área atingida, vamos liberar X mil reais, e daí, caso o Bruno venha com o orçamento que foi acima, a gente complementa, mas ele não teria que esperar 1, 2 semanas para pegar esse orçamento. Outra coisa que a gente gostaria de ter também
é já ter uma rede de fornecedores lá para indicar para o Bruno, entendeu? Então, imagina o Bruno. Acho que não é algo comum ter sua casa destelhada. Pô, onde eu vou para achar esse fornecedor, sabe? Então, a gente poderia falar assim, Bruno, eu acho que vai custar R$5 mil pela nossa análise aqui, seja o Rafa lá do nosso sinistro. E tem aqui uma lista de 3 fornecedores que a gente tem aqui boas recomendações para te indicar. Para mim, assim, esse é o tipo de serviço que eu gostaria de dar. Então, pra gente, por mais que o Bruno fosse satisfeito, pra gente demorou muito. Então, foi uma frustração nossa ali, porque tem esse lado da seguradora que, preciso saber o que eu vou pagar para não criar um incentivo da pessoa também declarar diferente. Mas, enfim, só um parênteses aqui do que foi e acho que do que a gente gostaria que fosse no futuro a experiência do nosso cliente. Eu acho que deve ser algo que o mercado também está caminhando, né, Sofia? O que você vê com outras seguradoras que você trabalha, assim? Quais os caminhos, né? Eu acho que as seguradoras estão bem preocupadas exatamente com a experiência do cliente, principalmente na hora do sinistro. Mas o ponto que o Bruno trouxe e que o Mauro também trouxe são muito importantes. Eu acho que muito do papel do corretor aí também é ir lá e brigar pelo cliente dele. Então, assim, as seguradoras pedem de 2 a 3 orçamentos. Às vezes, dependendo da cidade do cliente, 3 orçamentos não é possível. E a gente vê uma discrepância de valores muito grande. E aí, a gente conversa com o cliente, tenta entender quais são essas diferenças nos serviços e leva isso para a seguradora e conversa com a seguradora. Fala, puxa, o seguro ele serve para reparar o bem que o cliente tinha. Se nesse orçamento mais barato ele vai ter um produto inferior do que ele tinha, não está sendo usado o benefício do seguro. Então, aí muito do papel do corretor é exatamente tomar as dores do cliente, ir lá e discutir com a seguradora. E a gente verifica que, na grande maioria das seguradoras hoje no mercado brasileiro, a gente não tem problema. Elas estão preocupadas com a experiência do cliente e elas não têm problema em indenizar algum valor que seja o correto, mas um pouquinho maior do que em algum orçamento que ele teve, que eles sabem que poderia ser um serviço não tão bom. É conscientização do cliente, porque não é cultural do brasileiro, eu quero um valor maior. Mas assim, eu vou pesquisar, fazer orçamento e entender que muitas vezes o orçamento que está no meio ali, o valor do meio, é um serviço bom, de qualidade. Não tem por que eu pegar e optar por um serviço mais caro, por exemplo. Então, é muito mais também uma questão de consciência do cliente, né? Esse é um ponto muito importante, Bruno. A gente já teve clientes e nós defendemos muito o nosso cliente lá na Sanyu. Nosso core é esse, a gente trabalha pro cliente, mas tem alguns clientes que é muito difícil você explicar para eles que as seguradoras também têm regras, né? Então, a gente teve um caso há um tempo atrás que o cliente teve um roubo na residência dele e ele tinha lá, não lembro qual era o valor, mas vamos imaginar R$50 mil de cobertura de roubo. Ele queria ser indenizado nos R$50 mil sem entregar documentação. E aí a gente explicou para ele, não é assim que funciona, né? O seguro, você precisa comprovar que você tinha aqueles bens para que você tenha a cobertura do seguro. E começou uma super discussão. Ele falou, então é assim que vai funcionar agora? Eu vou ter que entregar? Eu não tenho. E a gente aí foi lá conversando, explicando, dando vários outros exemplos de outros tipos de sinistro para eles, para trazer a consciência para ele que não é simplesmente você tem lá uma cobertura de R$800 mil de incêndio, mas você teve um pequeno incêndio na sua cozinha que custou, sei lá, R$60 mil. Você não vai receber os R$800 mil. Você não teve essa perda, né? Não foi igual a casa inteira, não foi igual a casa inteira que desabou. E mesmo a casa inteira que desabou, o cliente teve que comprovar para a seguradora todos os itens que ele tinha dentro de casa. Então, esse é um ponto muito importante que eu acho que vale para você também, Bruno. Agora que você tá com a casa novinha, né? Depois do sinistro, telhado novo. Deixar tudo relacionado para que, se acontecer uma segunda vez, essa sua experiência continue sendo super positiva com a seguradora. Porque eu acho que o nosso intuito aqui, tanto das seguradoras no geral, quanto dos corretores, é fazer com que o cliente tenha a melhor experiência. Mas
às vezes é difícil, porque os clientes às vezes colocam na cabeça que porque eles pagaram, eles têm que ter aquilo de qualquer maneira. E não é assim que funciona, Só fazer uma analogia, você tem um seguro de um carro, você bate a porta do carro, você não vai ganhar um carro novo. Mais ou menos isso. Arrumar a porta. Exatamente isso. É isso que a gente tenta trazer para os nossos clientes, mas às vezes eles não entendem. E aí vai muito de pessoa para pessoa, a gente está lá exatamente para isso, mas esse tipo de discussão é muito importante, porque aí a gente vai mudando um pouco a mentalidade dos clientes, eles sabem. Se eles contratarem direito, se eles conseguirem comprovar exatamente todos os bens que eles tinham, seja no caso de incêndio, numa quebra de vidros que nós falamos, num vendaval, ele vai ter o atendimento e ele vai ser reembolsado por aquela perda que ele teve. Eu queria aproveitar um gancho que você me deu, que era a pergunta que eu ia fazer sobre… A gente falou sobre vendaval, sobre incêndio, mas e sobre roubo e furto? Como é que funcionam essas coberturas? Eu entendo que tem a questão da comprovação, né? Que você acabou de falar que foi um caso de um cliente seu. E eu vou até resgatar um caso aqui que aconteceu recentemente, que foi pra mídia, que foi o da atriz da Mariana Rios, que ela teve a casa furtada, né? E, enfim, aí ela postou nos stories dela do Instagram para os seguidores ajudarem, né? A ver se encontrava… Porque ela teve roubado joia, bolsa de luxo, sapato de luxo. Então, assim, ela… Inclusive, algumas das fotos que ela colocou ali era dela usando a joia, por exemplo. Esse é um tipo de comprovação também? Como é que funciona no caso de roubo e furto? Eu acho que, de novo, vai de seguradora a seguradora, né? Então, cada seguro que você contrata, entrando um pouco no segurez aqui, né? Tem as condições gerais. Então, é um documento que provavelmente o cliente nunca vai ler, mas ele tem lá toda a regra específica. Ele deveria ler, né? Deveria ler, ou pelo menos ter um bom resumo, ou um bom corretor ali que fala assim, se sua dúvida, se você está contratando seguro por causa disso, cuidado com essa, cuidado com aquilo. Mas assim… Para fazer um resumo para ele. Porque é um documento de 60 páginas, 180, beleza, a gente vai ter lá um resumo, que você precisa saber as primeiras 4, 5, depois entra muito no técnico. Então, cada seguradora, para cada tipo de seguro que vende, você vai ter suas condições gerais e lá vai ter uma explicação, assim, na teoria, né? Quais são os produtos que aquela seguradora vai te pedir para comprovar o sinistro. Mesmo com isso, tem uma área cinzenta, entendeu? Que acho que é um pouco… de novo, posso falar pela 180 aqui, mas imagino que são muitas seguradoras também. Que você quer saber que, no fundo, você está pagando algo que é devido, né? Então, às vezes, você não vai ter os 10 itens. De repente, você tem 6 itens, mas você sabe que, putz, ela tava com a joia e ela é uma figura pública e ela tá, sabe, tem o BO e tem outros documentos que provam que teve ali um incidente, você pode sim fazer o pagamento do sinistro, sabe? Mas é sempre bom você pecar pelo excesso do ponto de vista do cliente. Se você comprou uma joia, putz, guarda, seja no seu e-mail, uma cópia da nota. Se você tem uma bolsa também, putz, seja no Brasil onde você comprou, guarda ali, se foi… Enfim, acho que quanto mais você tem, ajuda a seguradora a ter aquela certeza que o que eu tô pagando é devido. Mas então, pelo menos esse é o ponto de vista da 180, sabe? A gente quer saber que não tem algo a mais sendo colocado ali ou uma segunda intenção. E obviamente a gente parte do pressuposto que não tem, mas a gente tem que também ter o nosso processo interno. E só complementando, falando pelas outras seguradoras que nós trabalhamos também, muitas seguradoras, ou a grande maioria delas, exclui joias do seu produto específico. Então, tem algumas seguradoras que têm alguns produtos premium que cobrem joias e elas têm que estar… No residencial. No residencial. Isso falando única e exclusivamente do residencial. E elas têm que estar, na grande maioria, se dentro de casa, dentro de cofre e relacionadas. Então, para esses produtos mais premiums, é muito importante que, além do cliente, como o Mauro comentou, mantenha as notas e as comprovações, fotos salvas é muito importante, mas eles também terem o cuidado de quando essas joias estiverem dentro de casa, é lógico, se alguém entrar na sua casa, colocar uma arma na sua cabeça e pedir para você abrir o cofre, todo mundo vai fazer isso e não é um problema para o seguro, mas quanto melhor guardada você mantiver as suas joias, melhor
em caso de furto, por exemplo. Quanto mais barreiras, né, você tiver. Sim, porque daí você sabe que na hora do sinistro não vai ter discussão em relação àquilo. A seguradora vai verificar que você tinha todos aqueles bens para guardar os seus produtos mais caros. Agora, no caso de bolsa, é isso, é nota fiscal, fotos comprovando que você usava essa bolsa ou esse bem no passado, e com isso a seguradora analisa e indeniza. Né? Quanto mais informação você conseguir juntar para comprovação do sinistro, é muito importante. Acho que um ponto que a gente vem batendo aqui e acho que cai sempre nisso é um pouco de educação sobre seguros, né? Então, acho que por isso que é legal a gente estar aqui nesse podcast. Acho que tem um tremendo efeito social, assim, que é justamente assim, falta de educação de seguros no Brasil, né? Então, acho que tem uma parte que as corretoras deveriam se comunicar melhor, e é uma coisa que a gente se esforça muito. Tem os corretores que têm que saber o produto que estão vendendo e ao seu ponto, explicar para cada cobertura que você tem o que é esperado. Da assessoria para o cliente Da assessoria para o cliente. Mas eu acho assim, de modo geral, eu acho que… E daí tem sempre as discussões no setor de seguro. O brasileira é otimista, não vai acontecer comigo, não preciso contratar seguro. Mas acho que falta, é uma coisa que acho que vem crescendo, é essa educação sobre seguro, sabe? Então… Esse é um ponto que eu queria perguntar para vocês também, né? O que você acha, o que vocês acham que o mercado pode fazer para ajudar nessa educação, né? Até você trouxe aqui a questão das condições gerais, que tem páginas e páginas. Tem como reduzir isso? Tem como melhorar? Para onde que dá para ir? Eu vou dar um exemplo nosso que a gente está fazendo, né? Então a gente evita ao máximo o que a gente chama de segurejo, né? Mesmo assim, o seguro que você paga chama prêmio. Já é completamente contraintuitivo, né? Sinistro também, aqui pra gente pode ser algo fácil, mas para a pessoa no Brasil talvez não é tão fácil, né? Então, na 180 agora a gente está redesenhando a nossa policy, porque para colocar ali em primeiro plano o que a gente acha que é mais importante. Então, muitas vezes a cobertura está lá na segunda, terceira página, né? Então, a gente, mas isso a gente vê que é o mais importante. Então, do lado de vista da seguradora, é um esforço contínuo de se comunicar de forma mais simples com o cliente. Eu acredito que a maioria das seguradoras agora com aplicativos, todas têm aplicativos onde o cliente final pode acessar, ver as condições da pólice, pedir as assistências, torna esse trabalho, né, dos corretores um pouco melhor. Mas eu acho que é o um falando para o outro. Eu acho que esses podcasts, como nós estamos participando hoje, acaba abrindo muito a mentalidade de várias pessoas que não pensaram nisso. Eu acho que vale a pena cotar, porque se você for comparar com um seguro de automóvel, como o Mauro disse, é um seguro infinitamente menor, mais barato, onde você tem coberturas muito maiores, né? Um valor agregado muito maior. Então, sempre vale a pena você separar uma parte aí do seu salário para se manter segurado no seguro residencial. Porque quando acontece esses eventos grandes, e você tá suscetível, todo mundo tá suscetível, né? Agora cada vez mais, né? Você vê só, teve onda de calor, teve vendaval, teve ciclone, o ano nem acabou ainda. É verdade. E com essas ondas de calor também, nós tivemos casos de vidros que pela diferença de temperatura muito grande, eles quebraram. E a gente pagou o sinistro dentro da cobertura de vidros que nós havíamos falado antes. Então, assim, o mundo tá mudando muito rápido, né? E como o Mauro disse, a nossa casa é um dos maiores bens que nós temos, né? E a gente tem que se preocupar que se algo acontecer, você tem uma seguradora lá por trás para te dar respaldo em relação a qualquer sinistro, seja um incêndio, seja um roubo, seja um dano elétrico, que é um evento de menor monta, mas que acontece muito, né? E principalmente em São Paulo. E eu acho que na região do Bruno também, né? No sul, a gente tem oscilações de voltagem muito grandes, onde queima, né? Vários eletrodomésticos. Isso causa uma perda para o cliente muito grande. E o seguro está aí exatamente para indenizar esses pontos. Não sei se vocês estiveram na casa de vocês, mas há 2 semanas atrás,
A gente ficou 3, 4 dias sem luz. Não, né? eu só fiquei sem porta. Mas a luz ficou. Nós ficamos 3 dias sem luz e vários clientes tiveram equipamentos queimados porque ela caiu, voltou, depois caiu de novo, e isso que faz com que os eletrodomésticos queimem. E se você tiver um seguro residencial bem contratado, você vai estar segurado para todos esses tipos de eventos. Uma outra dúvida que você falou dessa questão da voltagem, né, da oscilação elétrica. Eu vi outro dia, eu não vou lembrar exatamente onde, acho que foi em alguma rede social, o pessoal falando sobre esse calor faz com que as pessoas liguem mais o ar-condicionado, quem tem, né? Só que em São Paulo, por exemplo, nem todos os prédios têm estrutura para ter. E aí, isso me leva a perguntar o que, na verdade, né? Como que funciona, por exemplo, para a pessoa que vai, né? O dano elétrico para a pessoa que mora num apartamento, em algo assim. Qual é a diferença, por exemplo, do que cobriria um seguro residencial e um dano elétrico e o seguro do condomínio pela estrutura do condomínio? Qual que é a diferença? O seguro do condomínio, ele vai indenizar tudo que faz parte da área comum do prédio. O seguro do condomínio é único e exclusivamente para as áreas comuns. Então, aconteceu algum problema que afetou, por exemplo, a geladeira ou algum item do salão de festas, o seguro do condomínio vai indenizar aquilo. Tudo que acontecer dentro do seu apartamento é responsabilidade sua. Então, se você não tiver seguro, você que vai ter que arcar com aquele valor para consertar ou repor aquele seu bem. Então, o seguro residencial dentro de um condomínio é até importante a gente falar aqui, porque eu moro em casa. Então, a minha realidade é diferente da sua que mora num apartamento. Eu tenho que ter uma preocupação maior no seguro residencial, porque eu moro em casa, eu estou muito mais suscetível a roubos e a outros eventos maiores por morar em casa. Você tem algumas menores preocupações, porque algumas são cobertas pelo condomínio, mas tudo que está dentro da sua casa é responsabilidade sua. Então, o seguro residencial, ele acaba sendo um complemento do seguro do condomínio, porque você sabe que o que acontecer no seu condomínio, que não deixa de ser responsabilidade sua também, vai estar amparado pelo seguro do condomínio, e tudo que acontecer dentro da sua casa, o seu seguro residencial vai tá coberto. E quando você mora num apartamento, o seguro residencial ainda é mais barato do que quando você mora em casa. Então, isso é um ponto muito importante da gente discutir e trazer aqui para as pessoas saberem. Entendi. Legal, pessoal. Queria caminhar aqui para o fim já e perguntar para vocês… qual seria… Eu sei que vocês já deram várias dicas aqui, né? Até o Bruno também aproveitou para trazer, na dúvida dele, uma boa dica também. Mas qual que é a dica essencial para quem está pensando em contratar um seguro, né? Considerando que a gente está entrando no verão, né? A gente já listamos aqui vários extremos climáticos que aconteceram recentemente, mas que a gente está entrando no verão, que vai ter muita chuva, talvez o calor seja mais intenso também. Muita gente vai viajar, né? Então, enfim, considerando todo esse cenário, qual que é a dica essencial para quem está pensando em contratar um seguro residencial? Posso só… Eu tinha esquecido de um ponto muito importante que eu acho que vale a pena a gente mencionar no seguro residencial. Uma outra cobertura que ninguém presta atenção, mas que para mim é uma das coberturas super importantes que a gente tem no residencial, é o RC familiar. É o dano que você pode causar a terceiros. E o seu exemplo é um bom exemplo. Quando você teve essa molhadura na sua casa pela chuva que entrou no seu apartamento, o dano do seu apartamento podia ter causado algum dano para o seu vizinho. E você é responsável pelo dano que causa ao seu vizinho. Então, nas coberturas do seguro residencial, a gente tem uma cobertura… Cada seguradora tem o seu modo de falar, mas na grande maioria chama RC familiar, responsabilidade civil familiar. Então, são os danos que você causar a terceiros por algum evento no seu imóvel. Então, um incêndio pode danificar o apartamento de baixo ou o apartamento de cima. A gente já teve milhões de casos na corretora de crianças ou entupimento de tubulação, onde as crianças esquecem a torneira aberta e aí
transborda a água, seja da banheira, seja da torneira da pia, e causa danos para o apartamento, infiltração no apartamento de baixo. E aí o vizinho com certeza vai reclamar com você. Se você tiver o seguro contratado com essa cobertura de RC, que é uma cobertura super básica, assim, eu acho que é a segunda mais básica depois do incêndio. A gente sempre sugere para os nossos clientes e a gente sempre contrata para eles. Por quê? E essa cobertura é uma cobertura super ampla. Ela não está aqui só para amparar os danos materiais causados para os seus vizinhos. Então, se você tem uma pessoa que te ajuda em casa e essa pessoa, sei lá, tá limpando o vidro da sua sacada e deixa o rodo cair e quebra o vidro do seu vizinho de baixo, o RC vai indenizar também. O seu filho tá brincando lá embaixo do prédio, machuca alguém e eles imputam essa responsabilidade para você, essa cobertura também paga. Ou o seu cachorro morde alguém, essa cobertura, mesmo fora da sua casa, essa cobertura ampara esse dano que você causou a terceiros. Então, eu acho que foi algo que nós acabamos deixando passar, mas é uma cobertura do seguro residencial muito importante. Então, assim, o seguro residencial, ele é muito amplo e ele consegue te dar uma tranquilidade para todos os pontos da sua vida particular. Qual que é a dica que eu daria, né? Eu acho que do lado da 180 a gente vai sempre se esforçar em fazer o seguro tá ali disponível quando e onde você precisa, né? Que é um pouco o que eu tinha falado antes do seguro embedded, né? Embutido. E eu acho, assim, a maior frustração que a gente vê de um cliente, acho muito o que a Sofia traz aqui, que é muito legal, é você achar que está assegurado para algo que não está e não entender o que você está comprando. Então, acho que aqui é um esforço conjunto de corretor, de seguradora, de passar para o cliente as informações sobre aquilo que ele está contratando, né? Então, acho que, assim, do meu lado, pelo menos, acho que é difícil passar uma fórmula de sucesso para todo mundo. Depende se o apartamento é alugado, você só quer proteger o mínimo que o proprietário quer. Depende se você tem uma casa, você tem outras preocupações. Mas eu acho, assim, fundamental você entender o que você está contratando. Eu acho que pode parecer uma dica meio óbvia, assim, mas não é pelo que a gente vê, sabe? Então, tenha certeza, entenda o que você está contratando, para quando, e tomara que não acontecer um sinistro, que você seja atendido ali. Maravilha. E você, Bruno, tem alguma última mensagem que você queira passar para o pessoal que está assistindo a gente? Sim. Dentro da tua pergunta, não pense em valores, né? Acho que em dinheiro, né? Que pensar no que você tem dentro de casa, na sua segurança, né? No que você tem de bem maior que a sua família. Eu, por sorte, não estava aqui, mas e se eu estivesse? Né? Vai saber que poderia ter acontecido. Né? Então, é muito mais uma conscientização. Não deixe de utilizar seguro algum. Né? Eu tenho seguro para o carro, para minha casa, de vida. Então, nunca pense que com você não vai acontecer, porque pode acontecer. Legal. É isso, então queria agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez, muito obrigada pela conversa, acho que com certeza para quem está acompanhando a gente vai ser muito útil, deve ter tirado várias dúvidas aqui. Obrigada, Sofia, obrigada, Mauro, obrigada, Bruno. No programa de hoje nós falamos sobre seguro residencial. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou do tema. Você já passou por alguma situação parecida? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro está disponível também nas principais plataformas de podcast, então segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve produção de Laura Hernandes, direção técnica de Leonardo Tanaka e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e roteiro e apresentação são de Jamile Niero. Obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.